nessa ideia de construção e de comprometimento, é que a gente trabalha muito daí na ideia da mediação para a construção do protocolo familiar. O professor Eligio Resta é um doutrinador italiano. Ele diz que o mediador, ele é o tradutor entre as partes envolvidas. E a gente percebe muito isso quando tratamos de relações familiares, em razão das diferenças das gerações. O mediador, ele acaba traduzindo muitas vezes o que uma geração mais nova, os interesses de uma geração mais nova, para que aquela primeira geração, né, consiga compreender e a segunda geração consiga também compreender, né, a gente leva de forma traduzida, né, os interesses e as vontades da primeira geração. Então, o mediador, ele funciona bem nesse meio, assim, na ideia da construção do protocolo familiar, da compreensão dos valores trazidos por cada geração, quando eles vão estipular, por meio do protocolo familiar, quais são as regras que serão dessa família empresária na condução dos seus negócios, né? De quem vai assumir, de quem não vai assumir, quanto tempo, a partir de qual idade, se essa pessoa deve ter uma formação fora da empresa e depois começar a trabalhar na empresa. Como que isso é feito? Tem certo ou errado? Não, não tem certo ou errado. Tem o que é o melhor para a realidade daquela empresa, mas daquela família empresária. E como que nós vamos conseguir entender e saber como isso ocorre? Conversando e nas famílias, muitas e muitas vezes é difícil essa conversa. Por quê? Porque muitas vezes a conversa começa no churrasco de domingo. Aí ela continua ali naquele aquece antes do futebol, mas aí o pessoal briga, porque cada um de um time, um é colorado, outro é gremista, e eles discutem, aí eles levam esses problemas para dentro da empresa. Aí quando chega na hora deles sentarem para discutirem o protocolo familiar, eles não conseguem. Porque eles estão trazendo aquelas coisas, aqueles outros problemas. Ou quando nós temos a interferência, aquela mistura entre propriedade, empresa e patrimônio, em que alguns participam de todas as esferas, outros não participam de todas, e na hora de nós pensarmos na construção do patrimônio, do protocolo familiar, nós conseguimos realmente separar onde cada um está, né? Colocar cada um no seu papel para a construção desse protocolo, muitas vezes compreender a importância da participação dos agregados. Talvez para algumas famílias os agregados não façam parte, eles não emitam opinião, isso não seja importante, mas para outras famílias isso é muito importante. Então, o mediador vai fazer bem isso, esse meio de campo, como tu disseste, ele vai intermediar, né, essas conversas, essas gerações diferentes, ele vai traduzir o que cada um pretende para que todos se compreendam e consigam juntos, né, construir esse documento tão importante para a família empresária. Daí nós vamos, né, para outros documentos, o acordo de acionistas e outros tantos documentos que podem surgir das relações negociais, das relações empresárias, mas eu gosto de bater muito nas famílias empresárias, que é onde a gente verifica, né, que os conflitos surgem muito. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa que mostra que 48% da retirada de sócios das famílias empresárias se dá por conflitos na família e não por conflitos na empresa. Então, a gente mostra como é importante a comunicação fluida, né, para esse entendimento entre os membros da família, e a gente se usa da mediação para isso, né? Se usa de um mediador para isso, para conseguir fazer essa construção. E essa vem essa forma, daí como nós estamos falando, de advocacia estratégica preventiva, é a forma de nós evitarmos um processo futuro, é a forma de nós evitarmos que muitas vezes um herdeiro entre com uma ação, muitas vezes alguém entre com uma ação pedindo uma prestação de contas, pedindo a retirada de um sócio. Isso não precisa ser levado ao judiciário e causar um prejuízo muito maior para uma empresa, né, se puder ser tratado internamente de forma preventiva.